poder da decisão. Eu falei sobre o poder da decisão para a gente viver os propósitos de Deus. E hoje eu quero pregar mais uma vez sobre esse tema, o poder da decisão. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o poder da decisão de seguir a Cristo. Escuta, seguir a Jesus é uma decisão que a gente toma. Seguir a Jesus é uma decisão que nós tomamos na nossa vida. Eu tomei a decisão há muitos anos atrás. E se você está aqui e você ainda não tomou essa decisão, eu quero te dizer, você pode hoje tomar a decisão de seguir a Jesus. É o melhor caminho. Eu não quero te convencer igual eu estivesse oferecendo alguma oportunidade de emprego, mas eu quero dizer que eu não me arrependo. E se tivesse uma máquina onde eu pudesse me transportar de volta no túnel do tempo, eu faria tudo outra vez. Porque não tem nada melhor do que a gente servir a Jesus todos os dias da nossa vida. E eu quero falar hoje sobre esse tema, o poder da decisão de seguir a Jesus. Mas eu queria que você anotasse 3 coisas aí no seu coração. A primeira coisa que eu quero que você anote é: estar no caminho certo amanhã começa pela sua decisão certa hoje. Se você decide certo hoje, escuta, amanhã você vai continuar, colhendo de frutos disso. Ou seja, estar no caminho certo hoje. Amanhã, estar no caminho certo, o amanhã começa na sua decisão que você toma hoje. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não é segunda-feira, é hoje. Você já viu aquele projeto que a gente diz assim: não, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo. Não, projeto para vida saudável, segunda-feira. Aí enche a cara hoje, come, igual um desesperado. Aí passa mal, liga para o pastor, ora por mim, pastor. Não, segunda-feira eu vou entrar no projeto da minha vida financeira. E aí gasta tudo até meia-noite de domingo. Não, segunda-feira eu começo o projeto da faculdade. Escuta, começa hoje. Hoje começa o teu futuro. A segunda coisa, a decisão de hoje vai afetar e vai moldar o seu futuro. A decisão que você toma no dia de hoje, ela vai reverberar, vai tocar o seu amanhã. Aquilo que você está tomando de decisões, a nossa vida é um conjunto de decisões. Sim ou não? Escuta, você decidiu, ou eu vou para o culto ou eu vou ficar em casa. Tem gente que não conseguiu vir hoje. Eles tomaram uma decisão. Eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque eu comi demais. Eu não vou porque amanhã eu acordo cedo. Como se todo mundo que está aqui tivesse nada para fazer amanhã. Uma vez uma pessoa falou assim: não, pastor, não estou mais indo para o culto porque eu acordo muito cedo. Eu falei: tá bom, muito prazer, eu sou o que não faz nada na vida. Escuta, as pessoas acham que servir a Deus é só para quem não faz nada na vida. Não. Escuta, Deus só chamou gente que estava ocupada e gente que estava pensando no seu amanhã. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é que as nossas decisões têm poder. Elas definem você. A sua decisão define quem você é. Eu vou repetir: a sua decisão define quem você é. Eu não decido nada. Está definindo quem você é. Você é um indeciso. Eu tomo decisão e depois eu volto atrás. Você é fraco. É isso que você é. Pastor, hoje o senhor está com a marreta na mão. Não, eu estou com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você não veio aqui para eu massagear o seu ego, porque eu não tenho curso de massagista. Você veio aqui para uma mudança de vida. Escuta, a gente só muda quando a gente toma decisões. A minha vida mudou quando eu tomei uma decisão. Foi uma decisão muito difícil. Eu vivia 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês com a mesma rapaziada. No final do culto,
a gente estava decidindo qual bar que a gente ia beber. Às vezes não acabava nem o culto, eu pedia para alguém guardar minha guitarra e descia, e dali já ia para uma choperia. Ei, eu estou falando que eu estava dentro da igreja. Eu não estava lá no mundo não, eu estava dentro da igreja fazendo isso. Mas um dia eu tive que romper com isso e tomar uma decisão. E foi difícil para mim. Eu saí da igreja onde eu estava, vim servir a Deus na igreja do meu pai aqui. Tinham 30 pessoas, 27 idosos e 3 jovens. Metade dos idosos orando para Jesus levar, porque eles já estavam cansados dessa terra. E eu e minha namoradinha servindo a Deus nesse lugar. E um dia eu falei para a Cristiane chorando, eu falei, eu estou com muita saudade. Ela, saudade de quê? Eu falei, eu estou com saudade dos meus amigos. Ela falou, então você vai vê-los. Eu deixei ela em casa, num lugar tão distante chamado Vila Norma. E voltei a pé, porque eu não tinha dinheiro para nada, voltei a pé para Nilópolis. Eu sabia onde eles iam estar, fazendo a mesma coisa que a gente sempre fazia. Acabava o culto, tinha churrasco e cerveja. E quando eu cheguei no endereço, eles estavam lá. E quando eu entrei, eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. E um falou assim, chegou o nosso pastor. Aí o outro falou, não, ele ainda não é pastor não, ele é tesoureiro. Ele é que conta o dinheiro da igreja do pai dele para me ferir. E começou uma série de, sabe, aquela brincadeira para te machucar. E machucou mesmo. Só que tinha um ali que era meu amigo verdadeiro. Ele me pegou pelo pescoço, me levou para um canto, era um terraço onde a gente sempre ficava. Falou assim, ele me chamava de Messô, ele falou assim, Messô, deixa eu te falar um negócio. Tua vida mudou, meu irmão. Aí, tá vendo os caras? A gente está fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. Tu está em outra parada. Faz um favor para mim, eu te amo. Mete o pé e vai embora daqui, cara. Não volta nunca mais aqui. Eu estou falando isso porque eu amo você. Falei, obrigado, cara. Abracei ele chorando. Fui embora. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais eu voltei para aquele ambiente. Há um tempo atrás eu estava aí, vamos se reunir de novo. Vamos se reunir para a gente ver a rapaziada de antigamente, para a gente contar as histórias. Eu os amo, mas nunca mais eu volto para aquela roda. Nunca mais eu sento naquela mesa, porque eu tomei uma decisão, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir a Cristo. Sabe qual é a mesa que eu sento hoje? É a mesa do Senhor. É a mesa da comunhão com o Espírito Santo. É a mesa de partir o pão com alguns aqui. Porque eu tomei uma decisão. As nossas decisões têm poder e elas nos definirão. A tua decisão tem o poder de definir o seu futuro. Escuta, a Agatha está aqui, ó, junto com o Gabriel. Eu vou batizar você. Já é batizado, Gabriel? Eu vou batizar você então. Escuta, ela estava dentro de um terreiro. No dia do fornalha aqui. Ela estava dentro de um terreiro na sexta-feira. E ouviu uma voz. Mas ela teve que tomar uma decisão. No domingo ela estava aqui entregando a vida para Jesus. A decisão continuou. Ela teve que trazer a roupa, as guias. Fala, pastor, queima isso tudo, eu não quero mais. Tomou uma decisão hoje. Ela está decidindo outra vez, eu vou à igreja porque eu preciso agora. Eu já decidi, eu vou servir a Jesus, mas agora eu preciso me alimentar. Escuta, tem gente que experimentou algo de Deus e depois você desapareceu, sumiu. Ou você não deu continuidade, porque todo dia você precisa tomar uma decisão. A minha vida agora tem um dono, a minha vida tem um Senhor, a minha vida tem quem
governe. A minha vida pertence a alguém. Eu fui comprado por um alto preço, o preço do sangue do Cordeiro. As tuas decisões têm poder e elas vão definir você. Eu estava conversando com alguém esses dias. Ele falou assim: eu prefiro tentar errar, mas do que eu não tentar e eu envelhecer e falar assim: eu podia ter tentado. Eu podia ter tentado. Escuta, as tuas decisões têm poder de moldar quem você é amanhã. Agora, a pergunta é: pastor, o que significa ser um seguidor de Jesus? O que significa a gente seguir Jesus? Porque hoje a gente vive um tempo, sabe, onde as pessoas estão em busca de novos seguidores. Alguém uma vez me perguntou: pastor, quantos seguidores você tem no seu Instagram? Eu falei: meia dúzia. A gente é medido pelo tamanho, número de seguidores que a gente tem nas nossas páginas sociais, como se isso valesse alguma coisa. Ah, pastor, para quem tem muito vale dinheiro. Ok, mas dinheiro não me define. Dinheiro não vai definir quem eu sou. O quanto eu tenho na minha conta bancária não define quem você é. Você consegue entender isso hoje? Sabe, falar o que significa ser um seguidor de Jesus, a gente precisa ir para a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, verso de número 27. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Verso 27. Diz assim o texto bíblico: Jesus e seus discípulos dirigiram-se a um povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. Esse lugar fica ao norte de Israel, ao norte de Jerusalém. Faz fronteira com dois países, a Síria e o Líbano. Deus me deu a oportunidade de ir nesse lugar aqui. Jesus leva os discípulos para lá e leva para um lugar chamado, hoje é um parque. Não é um parque de diversões, é um parque ecológico. Tem cachoeira, uma água que desce, um rio que desce das geleiras do Monte Hermon. No inverno, o Monte Hermon, que fica ao norte de Israel, o monte mais alto de Israel, ele fica no cume dele, cheio de gelo. Lá tem base para esquiar e tudo. E aí quando esse gelo começa a derreter, começa a descer, e é um dos afluentes do Rio Jordão. Escuta, Jesus leva os discípulos para esse lugar. E nesse lugar é um parque hoje chamado Bânias, que vem da antiga língua chamado Pânias, ou do Deus Pan. Pastor, o que é isso? O Deus Pan vem da raiz do pânico. E como ele era? Ele era metade homem e outra metade animal. E ele tocava uma flauta. E ele era muito feio, a aparência dele era muito feia. E quando as pessoas passavam por ali, ele queria se relacionar com essas pessoas, mas assustava as pessoas. E as pessoas ficavam em pânico. Por isso Deus Pan, aquele que causa pânico. Escuta, quanta gente hoje está em pânico porque não sabe quem é, não sabe quem segue, não sabe qual é o futuro da sua vida. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje você tem a oportunidade de decidir a sua vida. Eu vou seguir a Jesus. Jesus leva os discípulos para esse lugar, por quê? Porque era dia de decisão. Escuta, hoje é dia de decisão. Olhe para o seu vizinho e diga assim: hoje é dia de você tomar uma decisão na sua vida. Hoje é dia de você decidir a sua vida. Hoje é dia de posicionamento. E o texto diz: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se ao povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E aí Jesus muda a pergunta e diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? O Pedrão, ele sempre diz: tu és o Cristo.
Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Escuta, Jesus não estava preocupado com mídia. Quando Pedro diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus diz assim: olha, vou combinar um negócio com vocês, não falem para ninguém quem eu sou. Vocês não vão sair por aí para fazer marketing para mim. E olha o que o texto diz: então ele começou a fazer, sabe o que? Ensinar. Escuta, sabe o que você está ouvindo aqui? Ensinamentos. Você está saindo, você vai sair daqui dessa noite com um ensino de como seguir a Jesus. Agora, se você vai seguir ou não, isso é uma responsabilidade que cabe a você. Porque todo dia são apresentados para mim e para você caminhos. Ou eu sigo Jesus, e o caminho para mim seguir Jesus, os crentes lá antigamente diziam para mim: olha, para você ir para o céu a porta é estreita. Eu quero dizer que a porta continua estreita, continua apertado, porque a gente não pode entrar cheio de bagagem. Para seguir a Jesus a gente vai ter que abandonar algumas coisas, ou na verdade a gente vai ter que abandonar tudo por amor a Ele. Jesus leva os discípulos e olha o que diz o texto. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois. Jesus estava contando a história dele: olha, vai acontecer isso aqui comigo. E aí o texto continua e diz assim: então ele começou a ensinar-lhes. Está repetindo aqui. E aí o texto diz: então Pedro, chamando-o à parte, começou a fazer o quê? Reprová-lo, repreendê-lo. Cara, o Pedro é muito doido. Ele estava repreendendo só o mestre, o Senhor dos exércitos. Ele chama Jesus: Jesus, vamos bater um papinho. O senhor não pode falar essas coisas, não. Isso daí não dá seguidor. Isso daí não dá mídia, Jesus. Isso daí ninguém vai querer te seguir. Essa história de que você vai padecer, vai ser rejeitado, as pessoas não vão te querer e tu vai morrer, e depois de 3 dias tu ainda ressuscita, isso não dá ibope. Jesus, para com esse discurso. Escuta. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: o que Jesus diz para o Pedro? Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas. Escuta, quando eu paro de pensar nas coisas de Deus e começo a pensar nas coisas dos homens, eu começo a me assemelhar à figura de Satanás. Repetir isso para você. Quando você para de pensar nas coisas de Deus e você começa a pensar nas coisas dos homens, você começa a se aproximar muito de quem é o acusador da nossa alma. O texto continua e diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, é necessário, sabe o que? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você quer seguir Jesus? Todo dia você vai dizer não para você, Tânia. Todo dia você vai ter que tomar, irmão Cadu, vai ter que pegar a tua cruz. E todo dia, Yasmin, você vai ter que seguir Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Escuta, esse texto está dizendo exatamente o que é o plano de seguir a Cristo.
O que é ser seguidor de Jesus? Sabe, ser seguidor de Jesus não é você ir numa livraria, comprar a maior Bíblia que você achar, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tem na capa uma imagem de um leão, ou uma Bíblia que é cheia de florzinha, você colocar uma roupa muito bem comportadinha, você colocar um terno, uma gravata, você falar meia dúzia de palavras evangeliquez, dizendo, ô varão, a paz do Senhor Jesus, e aí você imposta a voz, e quando imposta a voz, você ganha mais crédito ainda, porque a tua voz está impostada. Escuta, irmão, isso não são credenciais de alguém que serve Jesus. Isso nunca foi uma credencial de um seguidor de Cristo. Mas um seguidor de Cristo de verdade é aquele que abandona sua própria vida, é aquele que deixa seus próprios projetos pessoais, porque ele foi, sabe, enlaçado pelo laço de amor de Jesus. Alguns cultos atrás a gente falou de um homem aqui, eu não sei pronunciar o nome dele, eu só sei pronunciar o primeiro nome, Liu. Liu era um irmão chinês. Esse irmão, ele decidiu não seguir o que o governo da China propõe para a igreja, porque na China existe a igreja controlada pelo governo, pois é um país socialista e comunista. E aí eles decidiram, olha, toda a igreja só pode seguir essa cartilha, mas tem alguns irmãos que querem seguir a Bíblia Sagrada. E eles se reúnem, sabe aonde? Eles se reúnem nos porões, eles se reúnem no meio das galerias de esgoto e eles adoram ao nome de Jesus. E o irmão Liu é um desses, só que ele foi capturado e preso, levado para um presídio de segurança máxima. E quando chegou lá nesse presídio, sabe o que o irmão Liu foi fazer? Ele foi falar do amor de Jesus para os presos. Ele foi falar do amor de Jesus para os guardas que o prendiam e o torturavam. E todos os dias ele falava do amor de Jesus. E ele dizia, eu não posso negar o amor de Jesus a ninguém. Até que um dia, ele tem uma visão de alguém dizendo, olha, levanta e começa a andar. O irmão Liu começa a andar. E quando ele começa a andar, a porta abre. Tem um guarda de um lado, um guarda de outro, armado, mas os guardas não veem. Ele passa por uma porta, ele passa pela outra, ele passa pela porta principal do presídio de segurança máxima, que ninguém nunca tinha escapado. E esse irmão, ele sai pela porta principal sem que ninguém o pare. Pastor, por quê? Porque quem decide perder a sua vida por amor a Jesus, esse a achará. E o desafio hoje para nós, sabe, Jesus está chamando hoje a gente também para seguir a Ele. Mas escuta, o convite de Jesus não é um convite como, vem ser igual o irmão Liu. Não, o convite de Jesus é progressivo. Olha para o seu vizinho e diz assim, o convite de Jesus é progressivo. O convite de Jesus não é agressivo, é progressivo. Como assim? Começa com degraus, e a cada dia que eu dou um passo, Ele me convida para dar mais um. Eu dou outro passo, Ele me convida para dar mais um. Eu dou outro passo, Ele me convida para dar mais um. Agora, pastor, que passo é esse? Primeiro, Jesus fala para as multidões, Ele diz assim, venham e vejam. O primeiro passo da chamada de Jesus é venham e vejam. Só que o segundo passo, o segundo convite que Jesus faz, agora não é para a multidão. Jesus agora fala para a congregação. Ele diz assim, venham e se juntem a nós. Para a multidão ele diz, vem e vê. Já viu aquela pessoa que está acontecendo um milagre? Ela, cara, eu vou lá porque está acontecendo alguma coisa. Alguém foi curado, alguém que eu conheço experimentou de algo sobrenatural de Deus. Eu vou lá nesse culto para ver. É a multidão, eles querem ver. E eu quero dizer para você, se você chegou aqui para ver, você vai até ver, mas você faz parte da multidão. O segundo convite é o convite para a congregação. Ele diz, venha, mas não só veja, mas se junte a nós, caminha com a gente. Terceiro convite de Jesus, agora ele vai falar para os comprometidos. Para a multidão ele diz, vem ver. Para a congregação ele diz, vem e se junta a nós. Mas para os comprometidos ele diz, vem para crescer. Você pode vir ver, e você vai continuar vindo e vendo, mas você não vai ser um deles. Você pode ser congregação, você pode vir e se juntar a nós,
mas você pode dar mais um passo. Jesus está convidando alguns aqui hoje, dizendo assim: vem crescer. Você quer continuar do mesmo jeito? Vem ver. Você quer algo mais? Vem se junta a nós. Você quer um pouco mais? Vem crescer com a gente. Jesus faz o quarto convite. Ele diz assim, agora é o grupo base dele. Ele diz assim: venham e sirvam. Porque depois de crescer, eu não vou crescer para me tornar grande e dizer: eu sou maior do que você, Rafael, eu sou maior do que você, Andressa. Não, eu vou crescer porque eu vou servir você. Eu vou servir você. E o último passo, o quinto convite de Jesus, ele diz assim: venham e morram. Ele diz: vejam, juntem-se, cresçam, sirvam e morram. O irmão Liu está no último estágio. Ele não importa mais com a vida dele, porque ele entendeu: se eu perder a minha vida, eu vou ganhar por amor a Jesus. Se a minha vida acabar aqui, eu acabo os meus dias da melhor forma. Eu gastei os meus dias na presença de Jesus. Eu estou desde a semana passada, eu não consigo parar de ouvir a mesma música. A mesma música. Porque Ele, é tudo para Ele, por Ele, para Ele. Eu estou gastando a minha vida na presença dEle. Escuta, eu gastei a minha juventude. Eu estou gastando agora a minha vida adulta junto com a minha esposa. Daqui a pouco eu sei que vai chegar o momento das minhas filhas casarem. Eu oro todo dia para que Jesus volte antes disso. Porque eu quero muito a volta de Jesus, irmão. Não é para que elas não casem. É porque eu quero que Jesus volte. E elas vão encontrar Jesus. Mas eu sei que se Ele não voltar antes desse tempo, eu vou ter que entregar elas para algum sujeito. Eu vou atrapalhar a vida deles muito mesmo. Vou atrapalhar muito. Se eles conseguirem vencer, aí eu vou ser amigo deles. Eu vou melhorar só um pouquinho. Eles vão poder sentar no meu sofá. Escuta, quando essas meninas casarem, eu vou curtir a minha velhice com essa moça aí. Eu quero que a gente fique com dente, pelo menos, que chama. Sexta-feira a gente vai lá botar um implante. Escuta, porque a gente decidiu que a gente vai gastar os nossos dias. Nós decidimos ver. Tudo começou a gente vendo. Depois a gente decidiu se juntar. E se juntar para mim e para a Cristiane foi muito difícil, porque a igreja, ela tinha 30 pessoas, 27 idosos. Não tinha som, não tinha bateria, não tinha luz, não tinha projeção, não tinha nada disso. Era tudo muito simples, muito rude, mas muito ungido. E tinha um senhor que dava aula, ele era quase não ouvia direito, ele usava aqueles aparelhos auditivos. E quando aquele homem, ele ensinava na escola dominical, eu nunca tinha ido à escola dominical, irmão. Eu fui poucas vezes à escola dominical, e uma das poucas vezes que eu fui foi quando eu encontrei essa menina, ofereci um chiclete para ela, ela sorriu para mim, eu falei: deu mole, eu vou casar com ela. Então vai para a escola dominical que dá certo, irmão. Você que é solteiro, de repente Deus abençoa a sua vida. Abriu inscrição para casar ou para a escola? Ah, para a escola. Escuta, nosso chamado começou assim. A gente veio ver. Nós viemos para cá para um retiro de carnaval. E quando acabou o retiro, ela falou assim: amor, é esse o lugar que a gente precisa estar. Eu falei: mas eu não quero vir para cá.
Eu não quero participar da igreja do meu pai. Eu não tenho nome nessa igreja, eu sou filho do pastor, eu não quero ser filho de pastor. Eu não gosto de ser filho de pastor. Filho de pastor é cobrado. Filho de pastor, as pessoas, eles acham que eu sou um robô, eles não acham que eu sou uma pessoa humana. Eles me cobram o tempo todo. Eu não quero ser filho de pastor. Eu não gosto que meu pai é pastor. Cabeçudo que eu era, irmão. Eu mal sabia que Deus estava me mirando. Eu estava entrando na mira de Deus. E quando entra, eu vim ver. Depois eu me juntei. E a gente começou a crescer. Eu dei aula na escola dominical. Quando a rapaziada da cerveja ficou sabendo que eu estava dando aula na escola dominical, eles falaram assim: cara, Jesus está voltando, irmão. O Júnior está dando aula na escola dominical. Ou a igreja do pai dele é muito doida, ou Jesus está voltando. Porque eu só falava gíria, eu sabia 2 versículos da Bíblia, João 3,16, depois eu li na Bíblia, Jesus chorou, eu achei o versículo bom para gravar, eu falei, esse versículo vai ser da minha vida. Escuta, Deus usa umas coisas muito doidas para confundir aquelas que são sábias. E eu quero dizer para você, Jesus hoje está te chamando para ver. Jesus hoje está te chamando para se juntar a nós. Jesus hoje está te chamando para você crescer. Mas Jesus está te chamando também para você servir. Porque depois o próximo convite é: você está disposto a morrer por minha causa. Pastor, e o senhor e a pastora? A gente está no último. Se tiver que morrer por Jesus, a gente morre feliz. Se alguém hoje falar: para de pregar o evangelho, eu te mato, você não vai ver sua filha casar, eu vou falar: filha, continua firme com Jesus, mas eu não nego o meu Senhor Jesus. Eu quero desafiar você. Seguir a Cristo significa dar a vida por Ele por causa do evangelho. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Hoje o convite para mim e para você é a gente não ser mais comprometido, ou é a gente não ser mais o não comprometido, mas a gente se tornar totalmente comprometido. É eu deixar de ser consumidor, vir à igreja para consumir, para eu começar a ser um cooperador. Eu sair da igreja e Jesus não ser apenas o meu salvador, mas você sair daqui hoje e dizer: Jesus, eu quero que tu seja o Senhor da minha vida. Eu quero orar por você que hoje quer dizer: Jesus, eu quero que tu seja o Senhor da minha vida. Eu quero hoje receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Mas antes eu queria te falar só 3 coisas importantes. Escuta, número 1, você precisa seguir o exemplo deixado por Cristo. Número 2, você tem que demonstrar a sua mudança de vida. Número 3, você precisa declarar publicamente o seu compromisso com Jesus. Eu fiz isso. Escuta, você não está olhando para um super-herói, eu nunca fui. Sou um cara cheio de falhas, ainda continuo cheio delas. Eu tinha tanta vergonha, irmão, de falar que eu era crente, que eu, quando saía da igreja, eu colocava a Bíblia dentro das calças. Eu não tinha esse corpo esbelto que eu tenho hoje. Eu botava a Bíblia dentro das calças, botava a blusa por cima. Aí alguém viu o volume: o que é isso aí que está na cintura? Não é nada não. Mas era a Bíblia que eu tinha vergonha de carregar. Antes de sair de casa eu botava a Bíblia dentro das calças. Chegava na rua da igreja, aí eu botava a roupa de crente, tirava a Bíblia. Ô irmão, eu não tinha o costume de falar paz do Senhor, porque eu não era muito crente. Falava: oi, boa noite. Quando acabava o culto, eu botava a Bíblia de novo dentro das calças, ia para a festinha de rua, para xaropar, para paquerar. Mas Jesus estava com muita misericórdia me mirando, falando: um dia ele ainda vai estar no altar, um dia eu vou mudar a vida dele. Talvez você esteja me ouvindo cheio de questionamentos,
Pastor, eu nunca vou morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero dar minha vida. Eu não quero seguir Jesus. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Um dia eu também estive no seu lugar. Mas um dia o amor de Deus invadiu o meu coração. Um dia a graça de Jesus tomou a minha vida e eu tomei a decisão mais importante. Eu disse: Jesus, seja o Senhor da minha vida a partir desse dia. E Ele começou a governar a minha vida. Eu queria que tu fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você, que hoje entrou aqui e precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa decidir hoje. Você precisa convidar Jesus. Jesus, eu estou perdido. Eu cheguei à conclusão que eu estou perdido. Eu cheguei à conclusão que eu estou num lugar onde eu não consigo, a minha vida não vai nem adiante. Eu só consigo dar passos para trás, eu estou retrocedendo. Eu estou vendo gente crescendo, avançando, mas a minha vida parece que eu não saio do lugar. Mas hoje eu estou decidido, eu quero seguir a Jesus. E eu não quero seguir a Jesus por aquilo que Ele quer me dar, eu quero seguir a Jesus porque eu quero ter Ele. Eu não quero Jesus porque Ele vai me curar, Ele vai abrir uma porta, Ele vai me dar um emprego melhor, Ele vai me fazer prosperar nisso ou naquilo. Não, eu quero Jesus porque eu quero conhecer a Jesus. Eu quero seguir a Jesus porque eu quero deitar e eu quero dormir em paz. Tem gente que está aqui e você não consegue ter paz. Você anda no meio de uma guerra, a sua vida está uma turbulência. Sabe, parece que você está no meio de um ataque e você não sabe aonde você se esconde, você não sabe como você se protege, se defende, e você tem medo de uma hora uma bala dessa acertar você e tirar a sua vida. E eu quero te dizer, Jesus é o seu resgate. Você hoje precisa tomar a decisão, e você está numa noite do poder da decisão, onde você precisa decidir: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Jesus, tome o controle da minha vida. Jesus, tome o comando da minha vida. Jesus, assume o volante do carro da minha vida. Porque eu cansei de tentar, eu cansei de querer fazer, eu cansei de resolver. Eu não quero mais resolver, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida. Eu decido por Jesus hoje. Eu decido hoje entregar a minha vida a Cristo. Eu quero orar por você, aonde você está. Sai do seu lugar e vem até o altar. Eu preciso fazer uma oração pela sua vida agora. Pode vir. Venha. Venha. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você também. E mais alguém? Aonde você está? Eu quero orar por você. Deus abençoe você também. Deus te abençoe também. Onde você está, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, eu preciso orar pela sua vida essa noite. Você tem o poder de decidir.